agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Essa paz, Camilinha. Puder mandar aí o link, né, para as pessoas. Puder mandar lá também para aquela minha amiga Ana. Vou ficar agradecida também, tá certo? Nessa manhã, quero compartilhar de uma palavra. Estava escutando um louvor quando estava vindo aqui para o trabalho. E ao escutar esse louvor, eu me lembrei dessa passagem. E logo foi o Espírito de Deus ministrando ao meu coração esse texto, que se encontra no livro de Jeremias, muito conhecido, né? Jeremias 18, o versículo 1. E o versículo 1 diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Só que tem... Não, ela tá seguindo agora a gente. Ela tá seguindo. Tá bom? E daí eu estava meditando nessa palavra, né, assim, e me veio, né, essa lembrança. Tem algumas versões que vai dizer assim: esta palavra que veio a Jeremias dizendo levanta e vai à casa do oleiro, né? Vai ter uma versão que vai falar levanta que eu vou à casa do vá à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. A minha, né, diz vá à casa do oleiro. E aí eu fiquei meditando nessa parte levanta. Lembrei no que diz lá no livro de Isaías 60, quando diz, né, levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. Quando o Senhor fala para Daniel em meio a uma visão, né, assim, Daniel, diante daquela visão, aqueles amigos dele, porque a visão era muito grande, né, assim, eles vão embora e Daniel fica só. E a Bíblia diz que os seus joelhos ficaram, né, trêmulos e ele caiu. E o anjo, quando chega, diz: Daniel, tu és muito amado, e manda ele ficar de pé. Eu não sou psicóloga, tá certo? Mas a gente, né, escuta. E eu já ouvi dizer que uma boa pessoa, né, assim, nunca deve falar, né, assim, por exemplo, alguém prostrado, né, assim, mas de nível, assim, olhar por olhar, né, assim, na mesma direção. Eu não sei se você já viu, né, assim, até em um reality aí, né, assim, uma polêmica, né, porque uma pessoa estava falando e aí essa outra que estava, né, em discussão, ela se abaixa para ficar no mesmo nível daquela pessoa para poder falar. E eu fiquei analisando, né, assim, um Deus que é tão maravilhoso, que ele é o melhor psicólogo, né, assim, e que ele não nos trata com indiferença, ele nos trata com amor, embora ele seja enorme, embora ele possa dizer assim, levante-se, nunca nós vamos ficar no nível, né, do olhar de Deus, no sentido assim, do mesmo, o olho com olho não vai conseguir, né, porque ele é muito grande, ele é excelente, mas no sentido de posição, ele quer, né, assim, falar conosco, e ele não quer falar conosco prostrado. Observe que quando o Senhor diz lá para Isaías, ele diz, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz.
Quando você vai ler o livro de Ezequiel, se você vai ouvir também a expressão, o Senhor dizer, filho do homem, põe-te em pé. E eu fiquei imaginando, porque esse texto de Jeremias 18, ele vai falar do profeta Jeremias, né, quando o Senhor envia, o chama, né, lá no capítulo 1, chama para ele profetizar as nações, para ele trazer, né, a palavra de Deus, enviado de Deus para trazer a palavra do Senhor Jesus. E ele pensa, ele diz, não passo de uma criança, ele vê a limitação dele. Mas observe, querido, que eu sei que o texto não vai mostrar claro, né, assim, com clareza qual a posição que Jeremias estava. Podia estar de joelho, orando ao Senhor, podia estar deitado, podia estar mesmo desanimado, prostrado. E por isso, em outra versão, acho que se não me engano, atualizada, né, vai dizer, né, levanta, porque falarei contigo. Você vai observar o Senhor dizendo, levanta. Levanta para que a glória dele resplandeça na sua vida. Levanta porque eu quero falar com você. Mas você pode estar dizendo assim, mas eu estava de joelho falando com Deus. Mas sabe que Deus vai querer falar com você, olhando para você, dizendo, essa é a mensagem. E talvez esse levantar, né? Porque quando a gente vai ler o texto de Jeremias, né, Lamentações de Jeremias, as pessoas conhecem Jeremias como um profeta chorão, né, assim. Mas observe, querido, que a Bíblia não deixa claro qual a posição que Jeremias estava, não no sentido de queda, né? Mas eu estou dizendo no sentido, será que ele estava desanimado? Porque tem momentos que Jeremias reconhece, né? O profeta Ezequiel também, os profetas, como o povo era desobediente e muitas vezes cansa, muitas vezes nos deixa prostrado, muitas vezes nos deixa cansado. Eu não sei qual é a direção dessa palavra para a sua vida. Se você realmente caiu, né? Caiu em pecado, caiu em desobediência. Não sei se você caiu porque você está, né, diante de uma situação que você não tem força e você está prostrado. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa manhã, que independente de qual seja a tua posição ou de estar, né, prostrado porque você está de joelho diante do Senhor Jesus, ou se você está aí prostrado porque você se encontra sem força, sem mais forças para caminhar, sem ter força para esperar, porque a espera é muito dolorosa. A espera é algo que incomoda a todos os crentes. Não é só incomoda aqueles crentes que é meia boca. Não, querido, incomoda, a espera incomoda a qualquer pessoa, porque somos um ser humano falho e isso nos incomoda, porque a gente quer as coisas rápidos, as coisas muito rápidas na nossa vida. E eu estava meditando nesse texto e nessa palavra do Senhor Jesus ao profeta Jeremias, mas talvez para mim, para você, nesse dia. E mesmo que você responda, pastora, mas eu tô prostrado porque eu estou de joelho. Mas eu sei que essa palavra ela tem direção certa. Sabe que Deus, ele pede para você se levantar porque ele quer falar com você. Ele quer que você preste atenção em suas palavras, no que ele vai dizer, porque eu acho muito difícil. Eu não sei se você já viu, até mesmo, por exemplo, quando nós vamos até
cantar um hino nacional brasileiro, né? Assim, você não fica sentado. A posição de se levantar é posição de reverência, é posição de prestar atenção. Quantas vezes você não já falou, né, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo, com a sua mãe, não sei, e alguém, por exemplo, está sentado ou alguém, né, está de cabeça baixa e você às vezes vai dizer assim, presta atenção, porque o ato de você olhar, o ato de você prestar atenção, o ato de você levantar, e por isso você vai ouvir em alguns textos o Senhor dizendo para os profetas, levanta, ó filho do homem, porque eu falarei contigo. Põe-te em pé, ó filho do homem, porque eu vou falar contigo. Levanta, Jeremias, e vai lá à casa do oleiro. Talvez o texto não diz, e eu não estou querendo inventar, estou dizendo que só não fica claro a posição, porque quando a gente escuta a palavra levantar, logo, humanamente, a gente entende o quê? Ou alguém está caído, caiu, ou alguém está sentado, ou alguém está deitado, e a gente diz levanta. Quando amanhece, o despertador toca, você vai trabalhar prostrado? Não. Qual é a sua atitude? Levantar da cama, trocar de roupa, tomar banho, trocar de roupa, tomar café e se pôr de pé para ir ao trabalho. E Deus, né, assim, Ele fala conosco nesta manhã. Ele diz, levanta. Eu não sei qual a posição que você se encontra nesta manhã, mas eu sei que é um convite de Deus para você se levantar, porque Ele deseja falar com você nessa manhã. Ele deseja, sabe, conversar, te revelar, te mostrar a você. Que você possa, né, receber essa palavra. Uma palavra tão pequena, né? Levanta. Mas que tem uma proporção tão grande, tão poderosa, porque é o Senhor falando conosco. É o Senhor nos ensinando. É o Senhor nos fortalecendo. A Bíblia diz, lá no capítulo 10, né, quando Daniel tem essa visão, ele fica prostrado e o anjo toca ali, né, e ele consegue ficar de pé. Diante daquela visão tão tremenda, seus joelhos estavam trêmulos. A Bíblia diz que ele ficou sem pálido. Na minha versão diz assim, eu fiquei, como eu posso falar contigo, posso me levantar, se eu não estou conseguindo nem respirar. Ele estava em êxtase, ele estava, né, aquela mistura de temor, medo, de ver aquela grandeza que era, e ele não estava compreendendo aquela visão. Mas você vai ver que o Senhor coloca de pé. O Senhor coloca de pé para falar com ele. Deus, a Bíblia diz que fortalece as suas forças e ele já consegue ficar de pé. E ele vai ouvindo o que o Senhor vai dizendo. Aí o texto vai terminar quanto a você, né, Daniel? Vai até o fim. Não é hora de prostrar-se. Não é. Eu não sei o que na sua vida, em que área da sua vida essa palavra vai ser aplicada, mas eu sei que ela vai. Né? Talvez você não esteja prostrado porque você caiu, desobedeceu, né? Mas talvez o Senhor está dizendo para você, levante, porque talvez você, né, amanheceu e disse, mais uma semana que eu não consigo, né, ter forças, porque a espera é dolorosa, né, assim, a gente às vezes não vê mudança, coisas acontecer, e aí, né, assim, a gente fica questionando, né, o trabalhar de Deus, e o Senhor está dizendo para você, levante-se, que eu falarei contigo. Talvez você, né, chegou e se prostrou.
E perdeu de Deus falar com você. Sabe por quê? Porque você está prostrado. E Deus não quer falar com você prostrado, deitado, ou muitas vezes de joelhos. O Senhor quer falar com você, olhando para você, dirigindo-se a você, dizendo assim: levante-se, porque eu quero falar com você. Eu quero anunciar minhas grandezas, eu quero anunciar os meus propósitos na tua vida, eu quero te encher de força. O Senhor está dizendo: levanta. Levanta, levanta para que a glória de Deus resplandeça sobre a tua vida. Sabe, nessa manhã, que Deus abençoe a sua vida, que Ele nos dê uma semana de vitória, uma semana, sabe, onde nós possamos ver, sentir a presença desse Deus, que Ele sabe como você está. Ele sabe como você está prostrado, em que você está prostrado, em que situação você se encontra. Mas diferente do homem que muitas vezes vê que você está prostrado, que você caiu, ele ainda te empurra mais. Ele ainda, sabe, pisa mais. Já viu alguém que está prostrado porque está sem força e você pega uma pessoa até incrédula, uma pessoa que está sem fé mesmo, e aí você vai contar: é mesmo, né? E aí você fica pior do que se você não tivesse contado. Por isso que eu não conto muitas coisas a todo mundo, porque, sabe, querido, se você não der uma palavra para levantar, não bota mais para baixo, não. Mas diferente desse Deus, que se a gente tiver sem força, Ele diz: levante, levante porque eu vou falar com você, levante porque eu vou te encher de força, levante porque eu vou te renovar, levanta porque eu vou te encher, levanta porque eu quero falar contigo, levanta porque eu quero te entregar algo. O Senhor vai dizer: levante, levante. E que você tenha a mesma atitude de Jeremias, que se levantou e foi à casa do oleiro, e lá ele ouviu Deus falar. Né? Nessa manhã, quando eu convidei, né, Camilinha, eu disse: vamos, Camilinha, fazer a palavra do dia, né, assim, e Camilinha disse: vamos, né, assim, e eu na hora fiquei, né, meditando e pensando justamente isso. Eu disse, né, o convite quando é feito, né, vamos, né, assim, tá bom, pastora, vai lá, eu vou estar aqui, vou estar prostrada, eu vou estar aqui deitada e eu vou estar ouvindo e recebendo, né, assim, se eu convidar ela agora na tela, você vai ver que ela, para ouvir, para estar, ela senta, né, assim, na cadeira, porque ela vai estar assistindo, mas ela se levantou para ouvir a voz do Senhor. Que nessa manhã você se levante para ouvir o Senhor falar com você. Deus muito te abençoe. Um beijo no coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana para você.